Hoje eu vou receber um dos rostos mais ativos da direita aqui em Sergipe, defendido por uns como resistência e acusado por outros de radicalização. Hoje o discurso vai ser colocado à prova, sem filtro e sem edição. Seja bem-vindo ao De Frente com Da Hora, Flávio da Direita. Obrigado, Luiz, pela oportunidade, pelo espaço, né? Tem um tempo aí que a gente está tentando essa entrevista, mas hoje deu certo e vamos para cima. Graças a Deus. Vamos lá. Quem era você antes de virar um dos nomes mais comentados da direita nas redes sociais aqui em Sergipe? Então, eu era estudante universitário lá em 2013, quando eu comecei a me interessar por política, por uma pauta que é uma pauta que eu sempre carreguei, que foi a bandeira do transporte público, da melhoria do transporte público aqui em Aracaju. Então eu ingressei naquela época, ali, com o finalzinho de 2012 para o começo de 2013, num movimento chamado Movimento Não Pago. Era um movimento, de certa forma, radical, né? De extrema esquerda. Só que naquela época eu não tinha noção do que era esquerda nem direita, assim, claramente na minha cabeça, na minha mente. Mas aí, a partir da participação desse movimento, foi que eu comecei a me interessar por política. Teve as manifestações ali em 2013, não é pelos 20 centavos, né? Teve toda aquela mobilização daquele ano. Eu participei da organização de alguns daqueles atos aqui em Aracaju, né? De alguns daqueles atos. Então já comecei a ser ativo naquela época ali, naquela jornada de junho de 2013. Então, a partir disso, né, quando começou a haver uma conscientização política, eu comecei a buscar também a me instruir mais, a me informar. Eu já tenho uma visão que era um pouco divergente da visão do Não Pago em relação à pauta, como lidar com a pauta do transporte público, né? Eles defendiam o transporte público estatal, gratuito e de qualidade, algo que não existe, então, praticamente em lugar nenhum do mundo, né? Então, aí eu comecei a estudar modelos alternativos, eu comecei a propor coisas alternativas ao movimento e por isso me expulsaram, porque ou me convidaram a se retirar, porque, cara, suas ideias não combinam, né, com aquilo que a gente defende. Então, aí foi a partir daí que eu comecei através também da ajuda de um amigo, né, que na época era o Matheus Barbosa, a estudar outros autores, né, Olavo de Carvalho. Também comecei a assistir vídeos do Daniel Fraga na época, que era um dos primeiros ícones ali do libertarianismo do Brasil, que falava sobre Bitcoin, sobre um estado mais enxuto, sobre independência que as pessoas tinham que buscar, e isso foi que foi moldando aí o meu pensamento, bem realmente para o lado da direita. Então conheci também o Bolsonaro através das redes sociais, ali em 2014. Já fui ativo na campanha de 2014 para derrotar Dilma, né? E a partir também da eleição da Dilma naquele ano, da reeleição dela, nós tivemos a proatividade e a iniciativa de criar o primeiro movimento de direita aqui no estado de Sergipe, que foi o Movimento Liberte-se. Eu e Matheus Barbosa a gente criou na época. Sim. Então, foi o primeiro movimento de direita que existiu em Sergipe, foi iniciado por nós. Então, aí, no final, a gente começou a fazer pequenas manifestações para esclarecer as pessoas sobre o que era o Foro de São Paulo, sobre o que era o ativismo, a militância de esquerda. Então, foi um trabalho, um processo de construção. Aí veio o impeachment de Dilma, que a gente também atuou junto com outros movimentos, Movimento Brasil, aqui nesse Movimento Muda Aracaju, entre outros que fizeram parte de todo esse trabalho, e até aí chegar na eleição, claro, de Jair Bolsonaro, sendo que eu fui o primeiro. É importante esclarecer também isso, que gera muita dúvida, né? Quem foi o precursor, os precursores da direita aqui do movimento Bolsonaro em Sergipe? Então existiam algumas pessoas, e Karina, Júnior, eu, Marcos Aurélio, e a gente encabeçou o movimento na época Sergipe com Jair Bolsonaro, e a partir disso, né, já foi em 2016, depois do impeachment de Dilma. Então, a gente conseguiu se reunir com uma pessoa que na época tinha um contato com o Bolsonaro, né, e Conseguiram chegar até ele? não conseguimos chegar até ele naquele momento. Nós chegamos até ele já em 2018. Sim. Mas eu conheci antes, uma prévia, eu conheci Bolsonaro já em 2015, na época do acampamento do impeachment. Não teve agora a caminhada do Nicolas até Brasília? Naquela época a gente fez, os movimentos fizeram um acampamento do impeachment em Brasília. E os manifestantes, eles dormiram na frente do Congresso Nacional por vários dias, né, para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. Naquela época ali eu dormi, passei 15 dias na frente do Congresso Nacional, dormindo em barraquinha, não dormi em hotel não, dormi em barraquinha na frente do Congresso para pedir, para lutar, né, para que o impeachment fosse acolhido. E a gente conseguiu, claro, essa vitória. E nessa época eu conheci Bolsonaro, fui no gabinete dele, a gente conversou por mais de meia hora. O cara super atencioso, e aí eu ganhei aquela simpatia, tive aquela simpatia por ele. Rapaz, esse cara realmente tem potencial de ser o futuro presidente do Brasil. E a gente, em 2016, através do Sergipe com Jair Bolsonaro, e depois, quando eu fundei o Direita Sergipana, É isso para que eu ia falar agora. Você tem uma página, né? isso, que é o Direita Sergipana, que é um movimento.
E o Direita Sergipana surgiu como uma forma também de agregar pessoas que não eram necessariamente bolsonaristas, mas que simpatizavam com ideias de direita. E o que é que se defendia na época, né? Todo mundo tinha uma visão de que o Brasil precisava de limpar a corrupção, de você ter um país menos corrupto. Todo mundo indignado na questão da corrupção que estava ali no auge da Lava Jato. A gente tinha também a defesa de redução da maioridade penal. A pauta da maioridade penal estava muito em voga na época, a gente reduzia a maioridade penal e ainda hoje esse assunto volta novamente ao debate aqui no Brasil. Então, todas essas pautas a gente começou a encabeçar, começou a trazer e, claro, mostrando como o Bolsonaro como uma alternativa, como alguém que poderia trazer essas bandeiras que a direita defendia para o campo político, para uma efetividade política, para que isso fosse realmente colocado em prática. Então foi assim que nós conseguimos construir esse movimento, né? O Direita Sergipana, o Sergipe Jair Bolsonaro, e eu também depois o Instituto Liberal, que eu também fiz parte, fundei, né, o Instituto Liberal de Sergipe, e também cheguei a fazer parte do MBL, que hoje eu digo que foi um desprazer, né, estar no meio dessa turma, mas foi assim que a gente conseguiu construir esse movimento e fortalecer, trazer a direita aqui em Sergipe em 2018, fazer com que Bolsonaro tivesse uma votação tão expressiva e presença em em tantos locais em nosso estado de Sergipe, sendo que ele só veio aqui uma vez em 2018, inclusive fomos nós que trouxemos, né, o Jair Bolsonaro aqui em 2018, um contato com a assessoria dele, né, a gente fez o primeiro evento quando ele esteve aqui no Yacht Club, quando ele foi no aeroporto de Aracaju, né, na época estava o Valdir, estava a nossa equipe no Direito Sergipana por trás da organização, fazendo com que mais se apresentassem o Bolsonaro aqui para o nosso estado. Ah, então... E produção, conhecida essa produção, é muito. Em que momento você percebeu que o discurso político, porque lá atrás, Uhum. você já utilizava as redes sociais? Sim, em 2000 a gente começou a utilizar as redes sociais, já em 2013, na pauta do transporte público. Eu tinha um perfil, na verdade foi um amigo meu que criou. Você já gravava esses vídeos? Não gravava vídeos, eu fazia publicações memes, né? Ah, Virais, essa coisa. Aí que a gente criou um amigo meu criou um perfil nas redes sociais e a gente comecei a administrar junto com ele, né? Começamos a fazer memes sobre a política do estado de Sergipe, criticando os políticos daqui, né? Na página que era anônima, ninguém sabia que era o dono na época, então. Aí foi assim que a gente começou essa militância no ambiente virtual e aí posteriormente evoluiu isso para um Instagram, Facebook ainda na época da direita sergipana, quando a gente iniciou, e também evoluiu também depois para o Instagram, hoje o TikTok. Hoje nós estamos presentes acho que em todas as redes sociais, só não tem o OnlyFans, mas o resto a gente tá a gente pra lá, né? Até no Quai. E aí somando os seguidores, a gente acho que tá na faixa de uns 250 mil seguidores, somando as redes sociais todas. TikTok nosso 110 mil, Instagram meu com direito sergipano tá próximo aí já dos 100, então e o pinguinho ali do YouTube, Quai, na faixa de 50 mil seguidores. quando você percebeu que esse discurso político dava muito engajamento? Então, na verdade, isso foi um processo, eu digo que natural, porque já em 2016, ali 2015, 2016, quando o movimento bolsonarista ele começou a ganhar força, ele foi ganhando força justamente pela liberdade das redes sociais. Isso não é algo que aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na Inglaterra, lá no Reino Unido, através do Brexit, que foi uma pauta que ganhou força, só foi possível graças à liberdade das redes sociais. A eleição do Trump também ficou muito claro que também foi graças à liberdade nas redes sociais. A própria eleição, isso começou lá com Obama. Foi o primeiro cara em 2008 que começou, porque percebeu que no futuro, que as redes sociais elas teriam um papel muito importante. Então o Obama ele foi o precursor, a gente tem que reconhecer isso, que a campanha do Obama foi precursora de utilizar as redes sociais e a internet como forma de você angariar o público, de você atrair as pessoas que simpatizavam com o seu discurso e também você moldar a comunicação, né. Então isso foi sendo feito também ao longo dos anos, através com a direita, a gente começou muito na época ali com os memes, né, os memes foi que realmente foram que viralizaram muito e levaram o Bolsonaro e as ideias de direita a serem conhecidas por muita gente, especialmente dentro do público jovem, até ali 2018. Alguém da tua família já te pediu pra baixar o tom, assim, por medo de alguma coisa, de alguma consequência do que você fala? Ah, da minha família não, mas assim, alguns amigos já me falaram sim, e também já a gente recebe, né, algumas chantagens, algumas pessoas dentro do meio político conversam com a gente e diz: "Olha, você tá pegando pesado, olha, diminua", entendeu. Então assim, eu digo que eu não sou um radical, cara, eu não me considero um cara
radical no sentido de ir pro embate, de estar atacando todo mundo. Eu não acho que essa também seja uma forma nem sempre agregadora. Sim. Eu sou radical na defesa da liberdade, sou radical na defesa da vida, sou radical na defesa da propriedade, sou radical contra o MST que invade terra, sou radical contra essa turma que quer impor uma agenda contra a liberdade de expressão para censurar as redes sociais. Essas pautas eu sou radical. Agora, eu não sou radical no sentido de atacar governador, prefeito, eu sou radical no sentido de atacar aquilo que é errado, aquilo que eu considero errado e de defender as bandeiras que eu considero corretas. Eu sou radical contra isso que a gente está vendo, Banco Master, roubo de aposentado, contrato de 129 milhões de esposa de ministro do Supremo Tribunal Federal com o banco. Então, isso eu sou radical, radicalmente contra. Então, essa é a minha posição. Você se vê hoje mais como ativista digital, né, no caso, ou como alguém preparado para ocupar um cargo político? Não, hoje, eu me considero, claro, que para o ativista é necessário você ter uma comunicação, é necessário você ter um preparo para você lidar com as redes sociais, mas eu também me considero, sim, um agente preparado para exercer um cargo público, porque ao longo desse tempo, claro, eu estudei, busquei informação, busquei me preparar para até me candidatar. Eu fui candidato a vereador em 2024, né? Fiz uma campanha muito boa, graças a Deus. Obtive um resultado, uma aprovação, uma votação muito expressiva, 1.252 votos, quais eu sempre agradeço aos meus eleitores, que até hoje eu não, as pessoas perguntam, Flávio, quem são seus eleitores, onde é que eles estão? Se você me perguntar se você conhece, pelo menos assim, 50% dos seus eleitores, eu digo, cara, eu não conheço, não consigo mapear, porque foram pessoas que simpatizaram com as minhas ideias, acreditaram nas minhas propostas, naquilo que eu trazia durante a campanha eleitoral, e essas pessoas votaram em mim. Foi um voto realmente muito orgânico, não comprei um voto, então tenho a honra e dignidade de dizer isso aí. Então a gente fez uma campanha bastante limpa, digna e correta no sentido e conseguimos atrair esse eleitorado. Então a gente tem um preparo sim para chegar a um cargo público e exercer um mandato, seja de executivo seja de legislativo e diria até de executivo. E você pretende ir? Sim, pretendo me candidatar em outras eleições, sim. Quem sabe nessa deputado estadual. Bacana. Seu crescimento vem mais das polêmicas, embates ou das propostas concretas? Claro que o povo gosta de treta. O povo quer ver a bagaceira, o povo quer ver polêmica, o povo quer ver embate. A gente sabe como funciona o algoritmo nas redes sociais. Então, claro que a gente cresce muito mais por conta da polêmica, mas assim, eu busco também trazer dentro dessas polêmicas proposições. Na questão do transporte público mesmo, em 2022, aliás, 2024, agora na minha campanha, eu fiz um vídeo que foi viral, né, do aniversário do ônibus em Aracaju. O ônibus completou 18 anos, nós fizemos um bolo, fomos ao terminal do dia e batemos parabéns para o ônibus que completou 18 anos de uso, de idade, o ônibus da Progresso, para expor a realidade, né, de sofrimento que a população vive com uma frota completamente sucateada que a gente tinha há pouco tempo, né? Hoje está um pouquinho melhor, né, mas ainda tem muito para avançar. Então a gente busca sempre trazer dentro dessas polêmicas, dentro desses vídeos, proposições e expor os problemas que a população enfrenta e também buscar soluções para esses problemas que a gente entende que são relevantes para a sociedade, especialmente a sociedade sergipana e aracajuana. Massa. Você acha que esse discurso de confronto que você tem que você usa nas redes sociais ajuda o debate ou incentiva a violência política? Bom, eu acho que essa questão da violência política, quando isso é um jargão, né, que começou a se utilizar, né, claro que isso é instrumentalizado politicamente para poder perseguir adversários políticos nesse discurso, a violência política de gênero, violência política contra a mulher. Na minha visão, isso serve só para você instrumentalizar o debate, e você conseguir perseguir seus adversários com base nesse discurso. Mas eu não vejo que o meu discurso ele seja um discurso que vai gerar violência. As pessoas que seguem as minhas ideias, as ideias que eu defendo, elas são pessoas que elas querem nada mais do que o normal. Elas querem que tenha um país sem corrupção, elas querem ter liberdade de expressão nas redes sociais, elas querem poder levar seu filho para a escola e poderem voltar para casa sem correr o risco de ser assaltado, de seu filho levar uma bala perdida. Elas querem que tenha assim uma justiça melhor, uma punição para as pessoas que cometem crimes de fato. E hoje em dia isso no Brasil não acontece. Hoje em dia, para você ser preso no Brasil, as fala tanto de feminicídio, né? Mas se você for ver realmente aqui no Brasil só vai preso existe uma sensação de impunidade tão grande e só vai para você ser preso aqui no Brasil só se você pichar uma estátua com batom. Então você pega 14 anos de cadeia, mas se você cometer um homicídio, se você cometer determinado tipo de crime, assalto, latrocínio,
ou você não fica preso, você pode ser até reincidente. Então existe sim uma negligência com a segurança pública. Então tudo isso as ideias que eu prego são ideias que as pessoas, são ideias que o senso comum defende. Então não é nada fora da realidade, não é nada que gere radicalismo. E quando se fala de polarização, Luiz, eu digo que polarização ela é o natural. O errado, o que é incorreto é você ter apenas um discurso. E até é o que a gente tinha no Brasil até 2013, quando, ali na época antes dos 20 centavos, você tinha apenas esquerda. Você tinha PSDB versus PT, que praticamente era o mesmo discurso. A diferença é que o PSDB era um PT de banho tomado e que faziam algumas privatizações, mas o PT também fez concessões. Então, é um discurso muito fraco. Hoje em dia, a gente, com a direita através da polarização, hoje em dia a gente tem discursos bem claros que mostram que existem polos distintos. A esquerda tem um determinado conjunto de ideias, princípios e valores, e a direita tem seu determinado conjunto de princípios, ideias e valores. Eu acho que isso é um processo natural e que todo país tem que ter. Os Estados Unidos sempre foi assim ao longo da sua república, e o Brasil também acho que está chegando nesse ponto agora. Você atacou a prefeita por apoiar a parada LGBTQIAPN+, com dinheiro público, né? Com a desculpa que ela tinha sido eleita por cristãos. Isso é fiscalização ou preconceito velado? Não, na minha visão, isso é nada mais do que preservar o bom uso do dinheiro público. Simplesmente isso. A gente quer que o dinheiro público ele seja utilizado para poder atender às necessidades da população. A gente tem várias reclamações, eu recebo isso porque as pessoas que votaram em mim também me cobram, apesar de eu não ser vereador, viu? Mas recebo muitas cobranças de pessoas que estão na Aruana e reclamam das praças abandonadas, da situação de abandono das ruas, falta de calçada. Então, o dinheiro público, na minha visão, deve ser aplicado para poder atender às necessidades da população e não para atender determinadas necessidades de nichos, que seja ele, que nicho for, independente de ser LGB, né? Porque agora romperam, agora não é mais. Sim. Teve um rompimento aí desse movimento, agora já mudou a sigla de novo. Então, eu acredito dessa forma. Então, a gente tem que, como os agentes públicos, né, e os gestores públicos, na minha visão, devem preservar, devem fazer com que o dinheiro público seja aplicado, da mesma forma que eu também não sou a favor de trazer R$ 1 milhão de emendas para pagar o show de Wesley Safadão. Então, eu acho que é errado aí nesses dois polos. E ainda justifico, quando eu fiz os meus vídeos, eu justifiquei um seguinte aspecto, né? O São João, ele é uma festa, né, que traz um retorno ainda cultural, de dinheiro para o nosso estado, um retorno financeiro. Muita gente é empregada naquela época de São João, então tem um aspecto, Festa tradicional. uma festa tradicional, né? Mas uma parada LGBT não, e aí também tem um aspecto na minha visão moral, né? Que eu entendo sim realmente que a prefeita Emília majoritariamente até fez uma conta essa semana num comentário lá, que eu nas redes no Instagram, não sei se não lembro de quem foi, acho que foi do jornalista Luiz Carlos Foca, que ele colocou um questionamento sobre se Emília ela foi eleita apenas pela direita. Eu digo, bom, Bolsonaro em Aracaju, ele teve em 2022 142 mil votos. Vamos considerar só o primeiro turno. O primeiro turno foi 125 mil votos. Se a gente tirar esses 125 mil votos do eleitor de Bolsonaro, de Emília, ela teria sido eleita? Não teria. Então, ela teve 160 mil votos. Então, se tivesse 125 mil, ela perderia a eleição. Se esses 125 mil fossem para Iandra, por exemplo, quem seria a prefeita seria Iandra. Então, na minha visão, é uma conta básica. Então, acho que a Emília deve buscar, né, levar em consideração a opinião dessa fatia do eleitorado, que é uma fatia muito expressiva. Claro, não é questão de governar para bolsonarista, é governar para todos, mas prezando sim pelos valores que ela mesma diz que acredita. Mas se fosse para um evento religioso, a sua Também reação seria a mesma? também não concordaria de você utilizar o dinheiro público para poder atender um determinado nicho. Mas assim, a questão de, quando se fala de estrutura, você tem que liberar ambulância, você tem que liberar guarda municipal para garantir segurança, sim. Isso aí para todo evento, tanto para o parada LGB como para um evento religioso, isso tem que ter. Agora, você pagar trio, você pagar palco, estrutura, aí eu já discordo, entendeu? Sobre as denúncias do INSS, você começou a denunciar isso, né? Por compromisso com o dinheiro público ou só para confrontar o governo atual? Então, o que acontece? Meu pai, ele foi vítima desse roubo, né, de aposentados. Você tem um exemplo, então, em casa. Casa, exatamente. Tenho lá o papelzinho, chegou em casa dizendo, olha, está sendo descontado aqui R$ 44 do valor que ele recebe de aposentadoria, que já é um valor pequeno, salário mínimo. Então, aí eu fui buscar saber o que é que estava acontecendo, né? E dentro dessa pesquisa encontrei uma matéria no G1 falando que já havia um aumento desses descontos nos últimos 2 anos, especialmente no governo Lula. Aí eu
com contato com a assessoria do deputado Rodrigo Valadares em Brasília, eu encaminhei essa demanda para a assessoria dele. Mandei para Brasília e essa demanda, ela gerou um requerimento de informação para o Ministério da Previdência Social, e essa resposta que o Ministério da Previdência trouxe algumas contradições, e que esse requerimento acabou indo parar na CGU. E junto com outra, claro que não foi só a minha, mas outras denúncias que chegaram posteriores, essas denúncias elas acabaram gerando a operação que deflagrou a operação do INSS. Então, minha denúncia contribuiu, graças a Deus, para poder, pelo menos, impedir, né, que os aposentados sejam roubados, porque eu acho que uma coisa mais baixa que a gente viu na história desse país, apesar de que a gente teve mensalão, petrolão, escândalos gigantescos durante os 2 primeiros governos Lula e governo Dilma, mas roubar aposentado, cara, é realmente você tirar dinheiro do aposentado da pessoa que já não tem, da pessoa que precisa comprar remédios, da pessoa que passa dificuldade. Isso é a coisa mais baixa, nojenta e asquerosa que esse desgoverno poderia fazer, né? Você esperava que igrejas e nomes da direita fossem citados nas investigações? Em relação à questão do INSS ou à questão do Banco Do Master, você INSS. está falando? Do INSS. Com Baster, com todo mundo ali junto, né? Sim. Então, eu acredito, não me surpreende, porque assim, a gente vê certos comportamentos também, né, de vários setores, que às vezes não coadizem com aquilo que é pregado. Então, que seja investigado, e quem quer que seja punido, que seja punido. Quem deva ser punido, que seja punido. Então, a minha visão é essa, né? E eu acho que a gente não pode condenar nenhum setor, porque um pastor ou fulano cometeu algum tipo de irregularidade, você não deve condenar também o bolo todo. O meio evangélico, as igrejas, elas têm um papel fundamental, e eu enxergo isso, minha opinião, na nossa sociedade, porque acolhem pessoas, elas recuperam pessoas em situação de rua, pessoas que têm vícios, e acho que a religião, o cristianismo em si, eu sou cristão, ele traz algo para a nossa sociedade que é uma base de princípios e valores que é fundamental para a preservação da nossa civilização. É uma questão civilizacional. Sem a base de moral judaico-cristã, a nossa sociedade ela não teria evoluído ao grau que evolui hoje. Não é à toa que a gente tem aí países onde uma determinada religião, não vou citar o nome aqui, mas é lá, os caras que falam Allahu Akbar, esses caras eles são sim uma cultura inferior, porque uma cultura que está disposta a ir para outro país, explodir outras pessoas para impor a sua religião, para impor a sua fé, isso para mim é uma cultura inferior. Isso é o que não deve ser tolerado. Então, para mim, o cristianismo é a base da nossa civilização. Essa passeata de Nicolas Ferreira é uma manifestação, na sua visão, tá? Sim. Democrática, com uma cortina de fumaça para o caso do INSS, onde aparecem muitos aliados dele lá. O INSS, não acredito, não tem Do Banco Master, os do dois. Banco Master, né? É. Não, o Banco Master, cara, é um caso que tá pegando gente de todo que é espectro dentro daquele centrão fisiológico, né? Porque saiu agora a questão do prefeito de Alagoas, que nem Bolsonaro está no PL, mas estava lá no palanque com Lula, dizendo que ia trabalhar junto com ele. Eu disse, peraí, se você é PL, se você é do partido de maior partido de direita do Brasil, você não pode estar no palanque com Lula pregando uma aliança com esse cidadão, pô. Um cidadão que o governo dele roubou aposentado. Então, é uma grande contradição. Então, acho que essas pessoas que estão no PL, que estão envolvidas aí, tem que ser investigadas sim, e que o resultado dessa investigação se gerar punições, que essas pessoas paguem a pena delas. Essa é a minha visão. Mas em relação à caminhada do Nicolas, a caminhada do Nicolas, o que ele falou justamente no discurso dele, ao final dessa caminhada, já desmonta todo esse discurso. A caminhada foi justamente para trazer luz, para cobrar do Alcolumbre que se instale a CPMI. E aí uma coisa que é uma grande contradição, né? Essa mesma esquerda que quer acusar o Nicolas de estar querendo fazer uma cortina de fumaça para ofuscar o caso do Banco Master, é a mesma esquerda dos deputados do PT, dos senadores do PT, que não assinam o pedido de CPMI para a instalação para instalação da CPMI do Banco Master. Eu digo, poxa, se vocês querem tanto investigar, por que é que não assinam a CPMI do Banco Master? Então fica aí o questionamento, o pedido, né, para os deputados e senadores de esquerda. Por que que vocês não assinam para que se instale a CPI e se investigue? Circulou uma acusação de que você foi servidor em Nossa Senhora das Dores, né? E exonerado por suspeita de funcionário fantasma. Isso procede? Essa acusação procede, mas foi com o Ministério Público investigou e apontou que não existia nenhum tipo de irregularidade. Até porque a minha área de formação era área de informática, eu sou formado em ciência da computação, então não necessariamente preciso estar no local presencialmente para prestar o tipo de serviço que eu prestava. Então, isso foi questão superada, né? Então, Mas por que que aconteceu a exoneração?
Aí foi com a denúncia que fizeram e publicaram em redes sociais, né, aí envolveram meu nome e acabou o prefeito lá tomando essa decisão, né, mas o meu serviço foi prestado. Então, recebi o que eu recebi, inclusive na época, né, me acusaram: "Você está sendo funcionário fantasma e recebendo total", até botaram o valor total lá, acho que foi R$ 17.000, uma coisa assim. Aí quando eu fui se você for ver o valor R$ 17.000 é menor do que os 19.000 que, por exemplo, acho que foi Márcio Macedo, quando veio para cá para o Precaju, gastou com a comitiva dele numa festa, que aconteceu no mesmo ano. É verba pública, né, também, então acho que existe falta de um duplo padrão moral aí, né. Durante uma carreata aqui em Aracaju, um militante do PT foi atropelado e o caso passou a ser tratado como uma tentativa de homicídio envolvendo seu carro. Foi um acidente ou você acha que passou dos limites? Cara, o que aconteceu ali, né, tá sendo tratado pela justiça, a gente não pode nem falar muito sobre o caso, mas o que eu posso dizer é que eu tenho minha consciência tranquila de que esse atropelamento não aconteceu. Então isso vai ser esclarecido na justiça, né, eu tenho realmente tô com os advogados cuidando desse caso, os vídeos que foram divulgados inclusive mostram, o que aconteceu, o indivíduo subindo no capô, então eu não estava dirigindo, então como é que eu posso atropelar alguém se eu nem sequer estava dirigindo? Então essa acusação, eu acho que ela foi um pouco longe demais, né, mas a gente sabe como é que as coisas estão no Brasil, mas assim, eu confio, que a justiça vai ser feita e os fatos em breve a gente vai poder falar com mais transparência e também mostrar a nossa versão. A gente ainda sequer foi ouvido na justiça, a gente vai ser ouvido ainda, em relação a esse processo. Quando finalizar, pode falar diante do programa que você fala o resultado disso aí. Falando agora do governo Lula, existe alguma política que você reconheça como positiva ou sua oposição é sempre contra tudo que ele faz? Uma política que eu acho positiva, que inclusive o governo Bolsonaro queria fazer, o Bolsonaro também queria fazer, foi a questão da CNH, de você acabar com esse negócio de obrigatoriedade de autoescola para a pessoa poder ter habilitação. E o Lula conseguiu fazer, eu digo: "Poxa, parabéns, né, pelo menos alguma coisa de bom que você vai deixar para o país ao longo depois desses 4 anos, onde a gente só viu escândalo de corrupção, onde a gente só viu viagens internacionais gastando milhões do nosso dinheiro, né, viagens que gastavam ele com a Janja R$ 6 milhões de reais em hotel, sendo que a população brasileira está passando dificuldade, tendo seu poder de compra corroído por conta da taxa de juros altíssima de 15%, pela inflação, pela alta de preços, então, o café de R$ 15, né, a picanha que não chegou. Então, pelo menos esse legado aí da carteira de habilitação, algo que o próprio Bolsonaro já defendia, o Lula vai deixar, né, mas, fora isso eu realmente não vejo nada, assim, de positivo que esse desgoverno tenha feito, né. Quando você fala, por exemplo, da questão do Pé de Meia, que é um programa que ele criou para poder dar um valor lá para as crianças estudarem, ou para adolescentes estudarem, acho que isso é um absurdo, cara. Você dá um incentivo para o estudante fazer a obrigação dele, porque se o estudante não estuda, não vai para a escola para poder estudar com a visão de que ele vai ter um futuro melhor se ele fizer aquele processo, se ele passar por essa etapa da vida, se ele não vai com essa visão, se ele vai com a visão de ganhar dinheiro, ele já está indo pelo caminho errado. Então você está criando mais um dependente do Estado. A gente tem que fazer com que as pessoas, com que os adolescentes especialmente nas escolas, eles tenham a visão de buscarem sua independência, de poderem ter seu próprio negócio, de poderem, sei lá, quer ser influenciador, quer ser jogador de futebol, mas ele ter essa visão de ser independente, de buscar ter seu próprio, construir seu próprio futuro e não de virar um dependente de Bolsa Família, de bolsa de pé de meia, seja lá o que for que o governo ofereça. Daqui a alguns anos, você quer ser lembrado como um político com legado real ou como um influenciador moldado pela polarização do bolsonarismo? Eu quero ser lembrado como alguém que deixou um legado. Inclusive, eu vou fazer um livro contando a história, né, mas ele já é um livro, eu vou escrever, sim, um livro falando sobre a minha história dentro da direita, o papel que eu tive ao longo desses anos, né, da construção da direita aqui em nosso estado, o que eu também ajudei a nível nacional, né, o que eu consegui fazer, né, para que isso seja registrado, né, porque uma coisa alguém que eu me inspiro bastante é o professor Olavo de Carvalho. Ele sempre disse que a direita, ela precisa não apenas de rede social, mas de colocar a sua história no papel, de dizer o que é que foi feito, porque o registro histórico, isso a história mostra, né, a própria história mostra, o registro é feito em livros, não é feito em rede social é fugaz, daqui a pouco o Instagram já é superado por outra rede, pelo TikTok, daqui a pouco o TikTok é superado por outra rede, o que é que você produziu lá? Vai ser tudo apagado? A sua história vai ser apagada? Então não, quero registrar em livro tudo aquilo que foi feito e quero sim deixar um legado, né, de uma direita forte aqui no nosso estado. Eu quero muito contribuir para que a direita
aqui em Sergipe realmente chegue ao poder, para que a gente tenha futuramente um prefeito de Aracaju de direita, realmente, para que a gente tenha um governador de Sergipe de direita, que abrace realmente a nossa bandeira. E Emília, ela não é? Você não Eu não considera? considero. Eu não considero a Emília de direita. Eu acho que a Emília, ela diz que tem alguns, ela diz que tem alguns princípios que casam com aquilo que a gente defende, mas eu acho que na prática até então, eu acho que a gente viu muito pouco, né? Eu não vou aqui atacar a gestão dela, que está começando, tem um ano de gestão, né? Sim. Acho que tem muito ainda para ser feito. Na questão do transporte público houve sim melhorias também, graças também à nossa luta, à batalha que foi feita. O próprio Ricardo Marques também atuou nessa pauta. Mas acho que assim, tem muito ainda para ser feito e espero que nesses 3 anos de gestão ela faça um bom trabalho para a população, pelo bem da população de Aracaju. Mas em relação à questão de direita, você pode ver, né? O que é que tem de Emília com Bolsonaro nas redes sociais dela? Nada. Eu só tenho um vídeo durante a campanha, depois disso não teve mais nada. Então eu acho que falta, se realmente ela quer abraçar a direita, abraçar o líder da direita, né? Essa história de querer os votos da direita, de querer os votos do eleitor de Bolsonaro sem Bolsonaro, o povo já está cansado disso, o povo está bastante ligado. E essa eleição, agora de 26, não tenho dúvida de que o eleitorado bolsonarista, o eleitorado de direita vai saber reconhecer quem realmente é de direita ou quem tá querendo se fazer de direita para pegar o voto da direita sem abraçar realmente as ideias e também o próprio Bolsonaro, né? No caso, para você, Emília teria que sempre estar postando, evidenciando o Bolsonaro. Evidenciando, né, mostrando que a perseguição que ele está sofrendo, né, todo esse processo, o cara tá preso, cara, Bolsonaro tá sendo, na minha visão, torturado na cadeia por conta de um golpe que não aconteceu. O cara não tava aqui, como é que o cara vai dar um golpe de Estado se ele não tava nem no Brasil, tava nos Estados Unidos? Como é que ele vai dar um golpe de Estado? Como é que ele vai depredar o patrimônio público? Ele foi condenado por isso até, sendo que ele não tava aqui. Como é que ele jogou uma pedra, se ele não tá, se ele tava fora do país? Isso é irreal, isso é surreal. Então, as pessoas, quem se elegeu na onda Bolsonaro, ele se elegeu com os ossos de Bolsonaro, na minha visão, tem que denunciar o que estão fazendo com o nosso presidente, e eu sou um dos que faço e busco fazer sempre isso por onde eu passo. Eu vou fazer uma brincadeira com você que é vota ou não vota. Eu vou falar um nome no político, você Sim. fala se vota ou não e o porquê. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar pela prefeita, Emília. Você votaria nela? Depende contra quem. Se for contra o PT, eu voto. Mas por quê? Não, Você não votaria nela, então? Não. Vai dizer que você não votaria. Se eu não votaria se fosse um caso onde ela estivesse enfrentando um candidato realmente de direita, eu não votaria, né? Mas eu geralmente não me omito, eu escolho geralmente o menos pior, né? Se tiver Emília contra o candidato do PT, eu vou votar em Emília, né? Porque é o PT, por outro lado, então é o PSOL, eu não vou votar em Emília. Então, mas numa situação onde eu tivesse um candidato de direita, aí realmente, aí eu não votaria nela não, eu votaria no candidato de direita. Rodrigo Valadares. Votaria. Por quê? Porque ele é de direita. Ele é o cara bolsonarista, o cara que representa bastante aí a nossa pauta, né? Abraça a nossa pauta aí em Brasília. Não vou dizer que é perfeito, ainda digo que deve fazer algumas ações voltadas aqui para Sergipe. Você viu que ele está trazendo, realmente se esforçando para trazer emendas aí para a saúde, né? O hospital agora em Socorro, né? Uma iniciativa dele também, trazendo hospital. Incrível, inclusive. Então, muito bom, isso aí vai trazer um resultado muito positivo aqui para a nossa população que carece de saúde aqui no estado. Então, acho que assim, ele é um cara que para mim, tem meu voto seguro. Fábio Reis, aproveitar aqui que a produção tá colocando. Nunca aconteceu isso, pela primeira vez. Fala aí, Fábio Bom, Reis. eu sou de Lagarto, né? Mas não voto. Eu também sou, sabia? Nasci lá em Lagarto. Então, Votaria ou não? não votaria. Não Por votaria. quê? Eu acho que é mais um cara de sendo político de centro, que é ensaboado, não tem posicionamento. Um cara que deixa muito a desejar. Teve muitas votações ano passado que ele estava ausente. Aí eu até estou consciente que o deputado voltou para o mandato, porque quem estava era Netinho, né? Ele voltou para o mandato, mas não aparece nas votações. Então acho que isso a população de Lagarto deve questionar, né? Por que o deputado está ausente em votações que são importantes para o nosso país? Então, acho que ele deixa a desejar. Gustinho Ribeiro. Não votaria. Não? Mesma razão, mesmo motivo. É um cara que também não tem um posicionamento claro. Eu acho que o cara que não tem posicionamento, no momento que a gente vive no nosso país, é um cara que não deve ser reeleito. Nicolas Ferreira, pra finalizar. 100%. Só uma pergunta, você iria andar 300 km junto com ele? Sim, eu iria. Não fui porque, infelizmente, estou passando por um problema familiar, né? Minha mãe, eu estou cuidando de minha mãe atualmente, né? Passou por uma cirurgia. Então, infelizmente, não pude estar presente nessa caminhada, mas
defendi o propósito dessa caminhada, achei muito positivo, porque a direita realmente estava precisando, não só a direita, né, esse momento político que o nosso país vive, né, com o escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, isso superou, acho que até a discussão essa questão do direita e esquerda, e passou a ser voltou para uma época que a gente discutia corrupção e um país sadio, um país onde você tem pelo menos um princípio, uma base de valores e princípios morais, que você tem pelo menos um mínimo, né, tipo de decência, porque a gente não pode perder a capacidade de se dignar. E a população brasileira, infelizmente, está perdendo essa capacidade, porque você vê tantos escândalos e você vê a população inerte, você vê a população sem fazer nada, sem reagir a tudo isso. Então acho que isso é muito grave. Então o Nicolas, ele trouxe a população de volta para as ruas, ele mostrou que a caminhada não era apenas com o Bolsonaro, sim, também por Bolsonaro, mas também era pelos presos políticos do Rio de Janeiro, era pela corrupção que a gente está vendo no país, era pela criança, né, que ele mostrou um exemplo lá claro, né, que teve um remédio de 6 milhões de reais negado pelo governo Lula. E a criança pode morrer daqui a um ano se ela não receber essa injeção, se ela não receber esse remédio. Então a gente precisa lutar para que, pelo menos para que o básico do nosso país seja estabelecido, o básico de valores, princípios e princípios morais que o nosso país está se perdendo. Então a capacidade de se dignar, a gente não pode perder. O Nicolas resgatou isso através dessa caminhada. Eu achei bastante positivo e se tiver outras oportunidades estarei lá presente. Flávio, Aí, essa foto sempre resgato, né, do Rodrigo Valadares com... Inclusive, você sabe quem denunciou primeiro isso aqui? Quem botou isso aqui nos sites primeiro, essas fotos? assim, o fato de Rodrigo antes ser do PT, né? Isso. E hoje sendo... Gente, essa produção hoje tá muito eficiente, tá me trazendo informações ao vivo e a cores aqui. Você que denunciou na época, é isso? O fato de antigamente Rodrigo ser tão, né, Lula e hoje tá... A primeira matéria, eu acho, das primeiras matérias que saiu, a primeira matéria que saiu foi no site do Direita Sergipana, lá em 2019. Essas fotos dele aí que passaram pra gente. E a gente na época não confiava, mas o que acontece, né? O Rodrigo, em 2020, quando foi candidato a prefeito de Aracaju, ele buscou chamar a gente para conversar, né? Disse, olha, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Foi uma entrevista que a gente fez com ele, né? E a gente perguntou, e aí, realmente, o que é que você está buscando, né? Quais são os seus projetos, que é o seu objetivo? E a gente sentiu uma confiança nele de que ele realmente abraçou as ideias de direita. Então, por isso a gente seguiu caminhando com ele desde 2020. A gente apoiou ele em 2020 para prefeito aqui em Aracaju, apoiou em 2022 também para deputado federal, né? Fizemos grande parte da campanha dele, do ativismo nas redes sociais para fortalecer o nome dele para deputado federal. E até então, né? Depois de todos esses eventos, ele tem realmente seguido uma linha de direita, né? Hoje, inclusive, estava recentemente agora no Bahrein, junto com o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é o candidato a presidente. Então é alguém que precisa levar Ele ele. não foi, né, pra Brasília. Estava lá na caminhada do Nicolas, então é alguém que até então não tem, em relação à pauta nacional, em relação à defesa das bandeiras de direita a nível nacional, a gente não tem do que reclamar do Rodrigo. Que bom. Olha, muito obrigado, Flávio. Cara, obrigado, Adorei a Luiz. entrevista, você é muito inteligente. E é isso, minha gente. Se inscreve aqui no canal, sigam a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Valeu.